Irmãos, para estarmos louvando ao Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus, nós vamos estar adorando a Jesus, pois Ele é digno, toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vamos dar o presbítero Gilmar para fazer uma oração, abençoando os ofertantes e os dizimistas. Amém. Glória a Deus. Toda a todos, Pai do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos para nos colocar de pé, para orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, por mais uma vez estar em tua casa, Senhor, para louvar, Senhor, e agradecer o teu santo nome, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida de cada irmão, ó Pai, que vai dizimar, Senhor, na tua casa nessa hora, a cada irmão, ó Pai, que vai, Senhor, ofertar, ó Pai amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá derramando chuva de bênção, Pai, sobre a vida desses irmãos, ó Pai amado, vai guardando, Senhor, vai livrando, Senhor, de todo mal, abençoa, meu Deus, da mesma maneira, Senhor, aquele, meu Pai, que não tem, Senhor, para dizimar, ó Pai, nem para ofertar, Pai, na tua casa nessa noite, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, vai abençoando, abra, Senhor, a janela do céu, Pai, derrame chuva de bênção, Pai, sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos, amém. Amém. Podem sentar, irmãos, vamos adorar o Senhor Jesus com um louvor de adoração, aleluia. Quem souber pode nos ajudar. Você tem vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, o teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa,
nós deixamos ela pra você. Jesus, adoro o Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Neste momento nós vamos orar para estarmos fazendo o estudo da Palavra de Deus. O cooperador Samuel vai estar ministrando a aula de hoje para os adultos e eu vou ministrar para os jovens hoje. Amém? Vamos estar orando e após essa oração, os jovens vão estar subindo para o segundo piso e os irmãos, a igreja vai estar aqui no templo estudando a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos neste momento te agradecer por tudo que nós já aqui, Senhor, podemos ouvir da tua parte, os louvores que foram entoados. Te agradecemos pelo momento de estarmos ofertando na tua casa e agora vamos estar meditando na tua palavra, sendo ministrados pela tua palavra. Oramos para que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que haja em nós um coração sedento para ouvir a tua voz, Senhor. Usa nosso irmão, o cooperador Samuel, que vai estar ministrando a aula para os irmãos adultos, ó Pai, para a igreja, que o Senhor possa usar a vida do teu servo, para que ele possa, com muita graça, com muita sabedoria, com muita liberdade, ministrar a tua palavra, também ali juntamente com os jovens, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para que ali possamos juntos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, pedimos, ó Deus, a tua bênção, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Cooperador Samuel, em nome de Jesus. Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos curvassem as vossas cabeças. Só um minutinho. Deus Pai, abençoa, Senhor, a transmissão e a recepção, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que os Teus servos, ó Pai querido, Senhor, possam entender aquilo que foi passado, ó Pai querido, poderoso Senhor. E que eu possa, Senhor, me expressar, ó Pai querido, Senhor, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Pai querido, Senhor, nosso entendimento, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, ó Pai querido, poderoso, cheios, ó Pai querido, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, e compreendendo cada dia melhor a Tua palavra, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai querido, Senhor, o ensinador e o portador da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvamos a Deus por mais um dia estarmos na casa do Senhor,
aprendendo um pouco mais do Senhor. Os irmãos hoje estão diante da lição 11, né, que vai falar sobre o homem do pecado. O homem do pecado. Uma lição muito gostosa de se ministrar e de aprender. Por quê? Vamos falar de escatologia bíblica, né? Vamos falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, né? As visões de Daniel. Vamos falar também um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, né? E algumas coisas que hão de vir, né? Essa lição ela é muito rica e ela traz, né, uma clareza de como seria esse homem. Quem seria o tal dito anticristo? Quantos anticristos já passaram pela terra, né? Não perfigurando o verdadeiro anticristo, aquele homem que virá, né, e comandará com mão de ferro, né, a humanidade por algum período, por um pequeno período onde o povo vai sentir uma falsa paz, né, e vai sentir também, né, um período de muita perseguição, né, contra Israel, o povo de Deus, né, a igreja que não subiu, né, a igreja que ficou na terra, né, e contra as coisas de Deus, e o próprio Cristo vai ser perseguido nesse período. Vamos dar início à aula lendo o textuário da lição. Eu vou pedir para os irmãos, né, nessa lição, que gostaria de ser um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados, eu vou pedir para os irmãos me ajudarem, né, durante a lição. Então, na leitura, em alguns trechos, né, eu vou pedir para que os irmãos me ajudem fazendo a leitura do texto, tá? Uma forma dos irmãos participarem também dentro da aula. Gostaria que os irmãos que tivessem dúvida ou que quisessem aprender ou saber de alguma coisa, né, perguntasse, né? Estendesse sua mão, levantasse sua mão e perguntasse por quê. Porque a dúvida só é sanada quando ela é respondida. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, pode perguntar, que a gente se preparou essa semana para dar essa aula. Então, a gente vai, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade, responder as perguntas dos irmãos, né? Vamos ler o textual. O tema da lição, o homem do pecado, textual. O textual está escrito em 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É verdade prática, né? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca. Não, perdão, essa é a interpretação na NVI, né? O primeiro texto é na João Almeida, né? E o segundo na NVI. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Verdade prática. O homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Será destruído por Jesus, o homem perfeito. O objetivo da lição: apresentar o homem do pecado, revelar a missão do homem do pecado, apontar a destruição do homem do pecado. Aleluia. O texto, a leitura em classe, está em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 15. Eu gostaria de ler um e os irmãos, por favor, na sequência, né, leiam o segundo, por favor. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. E não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, e por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém pode Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que não se venha apostasia.
manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe-se e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que esse se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? e agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que já é visto da justiça, propõe somente a um que agora existe até que a dor meios seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio e mentira, E com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que cria a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vossos irmãos amados do Senhor, e por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, sejam por epístola nossa. Glória a Deus. Introdução. Nesta lição, trataremos como um dos últimos dias, um homem será chamado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir a Israel. O anticristo, conhecido também como homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter e missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Estejamos alerta, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. O homem do pecado. Eu gostaria que um dos irmãos lesse para mim Origem do homem do pecado, por favor. Os primeiros subtópicos do tópico 1. Neste tópico, enfocaremos a origem dos títulos e a natureza do homem do pecado. Pode ler, irmão. Continua. Origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Nesse momento, o grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos. Eles puseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Desde citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, pois a lista é longa e... O primeiro subtópico, ele nos alerta acerca de alguns tipos de anticristos que viveram no passado. A referência de Caim e Lameque.
Por que a referência de Caim e Lameque? Né? Caim se opõe a Deus, né, no momento em que ele subjuga seu irmão. Né? Lameque se opõe a Deus, né, querendo construir uma pirâmide maior, juntar o povo sobre aquele território, né, desfazendo da vontade de Deus. Então, contrário à vontade de Deus. Né? A revista também indaga sobre outros tipos de anticristos que viveram, né, na nossa época, como Hitler e Stalin. Por quê? Se opuseram a Deus, fizeram um genocídio, perseguiram os judeus, né? Perseguiram os cristãos. Esses são tipos de anticristos. São homens que foram usados por esse espírito do anticristo que já vive entre nós. Como Paulo disse na carta aos 2 Tessalonicenses, Paulo alerta que já naquele tempo o espírito do anticristo já vivia entre eles, né? Já nesse tempo. E a revista nos leva a anterior ao tempo de Paulo, nos leva a Caim e a Lameque, muito anterior ao tempo de Paulo, dizendo e apontando que o anticristo, desde o Éden, ele persegue o povo de Deus. Né? Ele persegue o povo de Deus. E esse espírito, ele está entre nós. A revista também nos alerta, né, que esse espírito do anticristo já usou várias pessoas, supostos anticristos. O que eu queria é que os irmãos entendessem, que por várias gerações, homens foram usados por esse espírito, né, para perseguir, né, o povo de Deus, para perseguir a igreja, para perseguir Israel, para se opor a Deus. Homens se levantaram com esta missão. O inimigo da nossa alma, ele tem preparado em vários tempos e tempos diferentes, né, homens para se opor àquilo que Deus se coloca a fazer para a humanidade. Se coloca como determinação de Deus para a humanidade. E esse espírito se opõe a toda determinação de Deus, né, usando pessoas. Né? Esses homens foram homens, não são a manifestação do diabo, não é a manifestação da pessoa do inimigo, não é a ressurreição do inimigo, não é isso. É a manifestação em homens. Eu queria ler aqui no subsídio, né, algumas palavras de alguns escritores da nossa igreja, né, Assembleia de Deus, e também de alguns comentaristas, né, da presbiteriana, metodista, homens que estudam sobre esse aspecto e falam sobre esse anticristo. Né? Essa mensagem, essa palavra que eu vou ler agora, é do nosso irmão chamado Cláudio Honor de Andrade, um dos nossos teólogos da Assembleia de Deus. A Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás e fará mal nos últimos dias. A sua identidade, natureza e missão opõe-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus. Seus planos diabólicos do anticristo se encontram na terra. Já se encontram. Os planos do anticristo já se encontram na terra. Trataremos de como nos últimos dias o homem será usado por Satanás para afrontar a Deus, perseguir a Israel e o anticristo. É o anticristo. Não podemos ignorá-lo. Temos que conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver contra o espírito do anticristo que já opera neste mundo. Amado, não creiamos em qualquer espírito, mas examinai-os os espíritos, para que ver se eles procedem de Deus. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo, do modo que o Espírito que confessa a Jesus Cristo veio da carne, procede de Deus. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio da carne, esse procede de Deus. Aquele que não confessa Jesus Cristo como nascido de mulher, gerado por uma virgem, esse espírito é o espírito do anticristo. Então, nos nossos tempos, irmãos, vemos várias religiões, né, negando a veracidade do nascimento de Cristo, negando a divindade de Cristo, negando também, né, a presença de Cristo
entre a humanidade, dizendo até que Jesus Cristo seria uma mera história, não uma história verdadeira, mas uma mera história. Eu gostaria que o irmão me pusesse a imagem que eu pedi. Por favor. Alguém, um irmão, por favor. Daniel 9, do 24 ao 27. Por favor. Vamos subir ela? Do 9 ao 24, do 20, Daniel 9, 24 ao 27. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Esta imagem é relacionada ao livro de Daniel, né? Mostrando algumas figuras escatológicas, né? A cabeça da estátua representa, né, o reinado babilônico, o reinado de Nabucodonosor e Beltesazar. O animal, né, o leão alado, representa o reinado babilônico. A parte do peito, né, o peito de prata, representa o animal urso, o Império Medo-Persa de Sírio e Dário, né? O ventre de bronze, o animal que representa esse período é o leopardo com asas, e a cabeça representa o Império Grego e Macedônio, né? Esse império foi o Império de Alexandre o Grande, representado por Alexandre o Grande. A parte do ventre, né? A quarta parte representa o animal terrível, desconhecido, apontando ao Império Romano, né? E o período que a gente chama na escatologia, né? O período da plenitude do tempo. Foi o período em que Jesus, né, teve na Terra. Foi a plenitude do tempo, onde as estradas foram construídas, né? O povo se falava uma língua só, falava-se o grego, né? Porque Alexandre já havia preparado, né, com o seu grande império, então o povo falava uma língua só. Roma assume, né, o império como império. Roma não destrói nada que a Grécia faz, e sim acopla, né, usando a língua grega que já era falada. Jesus nasce nessa plenitude de tempos, né? Esse regime que vamos falar é o último regime, né? É os pés de barro, os pés de ferro e barro. Essa é a imagem eu queria que os irmãos vissem para ter mais ou menos ideia do período em que nós vamos estar abordando, né? É esse período da parte de baixo da estátua, né? Eu gostaria que o irmão lesse para mim o texto que eu te pedi. Daniel 9, capítulo 24 a 27. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe, e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustioso, e depois das 72 semanas será tirada o Messias e não será mais. E o povo dos príncipes que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações,
E ele afirmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluia. Esse texto fala sobre as 70 semanas de Daniel. Nessas 70 semanas, nós vamos abordar a semana de número 70, que seria os pés da estátua. Por que os pés da estátua ele é formado de ferro e barro? Porque esse anticristo que vem, né, que ele ainda não está entre nós, o espírito do anticristo ele está entre nós, mas esse anticristo ainda não apareceu. Ele não apareceu. Por que ele não apareceu ainda? Porque a Bíblia relata que a igreja ela não estará mais na terra nesse período. É lógico que temos interpretações diferentes, né? Falando de pré-tribulacionista, como nós somos pré-tribulacionistas, vamos sair da terra, né? E a igreja vai sair da terra e o anticristo vai reinar, né? Por 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E Jesus volta para subjugar o anticristo, né, a besta e ao próprio Satanás. Né? Nesse período, acreditamos, nós, Assembleia de Deus, que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não vai passar por isso. Então ficamos calmos, porque a igreja não estará aqui nesse período de grande tribulação. Só que temos que estar alerta, irmão. Por que temos que estar alerta? Porque o espírito do anticristo já está entre nós, já habita entre nós. Fazendo o quê? Em que lugar? De que maneira? Ele está entre nós, vivendo no meio de nós, no meio da igreja, separando, dividindo, tentando de todas as formas destruir aquilo que é santo, tentando trazer a profanação para dentro da igreja. E estamos vivendo isso em nossos dias e muitas das vezes na nossa vivência dentro das nossas próprias congregações. O espírito do anticristo não está somente no mundo. O espírito do anticristo também tem agido dentro de nossas igrejas, usando os nossos irmãos. E temos que estar atento a isso. Atento, tomando cuidado com isso. Por quê? Porque o espírito do anticristo é aquele que vem para dividir, para destruir, para tomar conta daquilo que é de Deus, trocando verdades por mentiras. É o que está dizendo aqui no texto. Trocando verdade por mentiras. No texto aqui, no 12, para que sejam julgados todos os que estão e não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O 9, e seja cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, e todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele opera no nosso meio, faz sinais, opera sinais, né? Opera milagres, mas sendo esses milagres, esses sinais falsos, não procedendo de Deus. Como nós podemos conhecer essas pessoas que agem, né, pelo espírito do anticristo? Essas pessoas elas procuram trazer pessoas, né, de forma que enganando e trazendo um entendimento falso, daquilo que é santo. Aquele período que a gente diz assim, o irmão, não tem nada não, isso não tem problema, não, a roupa não subjuga ninguém não, pode vir de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. A igreja tem que tomar cuidado, né, com falsas doutrinas, como algumas doutrinas que falam de enriquecimento, né, que você vem para Deus e Deus te traz bens materiais, te enriquece,
né? Sendo que a própria palavra de Deus, ela determina para que não juntemos tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome. Então temos vários tipos de doutrina que vêm para confundir, né? Não é que não podemos ter, não podemos ser bem-sucedidos, não é isso que a gente tem que analisar. Podemos ser bem-sucedidos, mas não devemos estar em foco com essas coisas. Isso não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser buscar a mensagem do Senhor, buscar a presença de Deus, buscar as coisas que o Senhor tem feito para nós, né? E a segunda coisa, a Bíblia diz que as outras demais coisas Deus nos acrescenta, né? Quando buscamos o reino de Deus, né? Então estamos vivendo um tempo em que o inimigo vem falando aquilo que a gente quer ouvir. O inimigo vem trazendo mensagens que o nosso coração deseja ouvir. E isso confunde a vida do homem. Então temos que tomar cuidado, né, acerca desse tipo de atitude que o inimigo vem tomando no meio da igreja. Esses homens que, aqui no primeiro subtópico diz que eles vieram trazendo ideias, né, como Hitler, veio trazendo ideias de uma soberania de uma raça. Ele traz essa ideia e coloca todo o povo contra o outro tipo de povo que não tinha essa mesma raça, enganando, subjugando um povo, dizendo que ó, este povo é melhor porque este povo é puro, né? O inimigo faz isso, ele traz essas ideias, né, para subjugar o povo. Stanley, né? Stanley, ele traz a ideia de um tipo de sociedade a qual todos viveriam iguais. Todos teriam direitos iguais. Se você fosse comer um ovo, todo mundo iria comer um ovo. Se você fosse comer carne, todos iriam comer da mesma forma. Essa ideia, na cabeça de muitas pessoas, é uma ideia boa, né? Onde se você tem um carro, eu vou poder ter um também. Ninguém vai ter mais e nem menos. E essa ideia, para a cabeça de muitos, né, trouxe morte e destruição. Stalin matou muitas pessoas, né, pregando uma sociedade igualitária. Então, o que o inimigo faz? Usa o desejo de nosso coração, de viver numa sociedade igual, de termos a nossa raça ou ideologia, os nossos contextos humanos, né, colocados num patamar onde nós estamos com a certeza de uma determinada verdade, mas essa verdade, na verdade, não é verdade, é mentira. Ela destrói, ele desconstrói uma verdade, trazendo o engano. Esses anticristos, eles fizeram isso. Esses homens usados pelo Espírito do Anticristo desconstruíram a verdade, trazendo a população a uma revolta, a um movimento onde várias pessoas perderam a sua vida. E estamos vivendo, irmão, num tempo não muito diferente. Né? Vemos o que está acontecendo no nosso país, no Brasil, né? As revoltas por causa de ideias capitalistas e socialistas. Né? É bem verdade que não devemos nos perturbar e nos confundir com essas revoltas, mas também não devemos ficar alheio a ela. Né? Porque vivemos nessa terra, mas o nosso coração, o nosso patamar de segurança está fundado na rocha que é Cristo. O nosso patamar de segurança está fundado na rocha que é Cristo. Esse homem que veio para destruir e trazer engano, esse homem, ele ainda não chegou, mas o espírito do anticristo já está operando. E vemos isso, né, diariamente na televisão, na internet. Né? O mundo hoje, um mundo globalizado, né, traz todas as mensagens, né, do mundo inteiro. Hoje, se você está aqui, você está ouvindo mensagem lá do Brasil, do Peru, da Iugoslávia, dos Estados Unidos. Você tem várias imagens e você consegue enxergar a operação desse espírito no mundo. Eu gostaria que o irmão lesse para mim o segundo subtópico.
2, o título do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seu dia já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-nos como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. 1 João 4,2, eu gostaria de ler em 1 João 4,2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa a Jesus veio da carne e de Deus, e todo o Espírito que não confessa a Jesus, que veio da carne e de Deus, este é o Espírito do Anticristo, a qual tendes vindo e há de vir, e já está no mundo. Nesse título, o apóstolo João, ele declara que esse homem é o anticristo. Ele diz que o homem é o anticristo. Já Paulo, ele dá um título diferente ao anticristo, ele chama de o iníquo. Então esses nomes usados são nomenclaturas para a gente conhecer esse homem. São nomenclaturas. Vários tipos de anticristos já passaram, de épocas e épocas entre nós, mas cada um, teve a ação do anticristo. Mas esse homem que nós estamos abordando hoje, esse homem ainda não apareceu, ele está por vir. E o apóstolo João, quando ele indaga, ele chama esse homem, ele dá as características dele e ele coloca a nomenclatura desse homem de anticristo. E o que seria anticristo? Para a gente entender a palavra anti, tudo aquilo que se opõe a Cristo, anticristo, tudo aquilo que se opõe a Cristo e a todo aquele que quer tomar, tomar a vontade e as coisas que Cristo coloca para nós. O anticristo, ele seria o opositor direto a Cristo. É aquele que imita, querendo parecer, querendo se fazer como, mas ele é o opositor, o contrário a Cristo. A Bíblia diz que ele se colocará como o próprio Deus e se assentará, no trono de Deus. Por quê? Ele quer se parecer com Deus, ele quer se mostrar como Deus, ele opera milagres e engana, usando de mentira, se fazendo como se fosse Deus. Ele quer a adoração dos homens para ele tem o desejo de ser adorado. E a nomenclatura usada, por alguns irmãos é o iníquo. Paulo chama ele de o iníquo e João o chama de o anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Por favor, irmão, leia para mim. Segunda Tessalonicenses, o texto da revista mesmo. 2 Tessalonicenses 9 e 10, por favor. A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então todo aquele que for enganado pelo anticristo, todo aquele que se deixar enganar, ele não recebeu a verdade. Ele teve dificuldade de receber a verdade, como eu disse, quando as pregações, elas falam não tocando em nosso coração, no que diz respeito à transformação, e mudança de vida, porque todo aquele que recebe Jesus
é nova criatura, se torna novo. Todo aquele que quer que o evangelho se adapte a ele, né? Um evangelho adaptado a ele, todos esses, né, estão vivendo não uma verdade, mas um engano, trazendo, né, uma falsa verdade para si próprio. Todos esses, né, receberam não a Cristo, mas ao espírito do anticristo. Então precisamos, irmãos, tomar cuidado, porque isso está acontecendo em nosso meio. Aleluia. Ele traz engano, ele traz mentira. Aleluia. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás e chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, introduzirá a humanidade e recepcioná-la como se fosse o próprio Deus. Será recepcionado como se fosse o próprio Deus. Os que não tornarem parte do arrebatamento da igreja serão obrigados a lhe prestar honras e adoração. Nele, a possessão satânica será plena. Esse homem não vai ser, o anticristo não vai ser a transfiguração do inimigo. Ele não vai ser o inimigo em carne, o Satanás em carne. Vai ser um homem, né, possesso. Esse homem vai estar numa possessão tão grande que muitos vão olhar para ele, né, aqueles que não subiram na grande vinda do Senhor, aqueles que ficaram aqui, vão olhar para ele e enxergar o próprio Satanás. O próprio. E mesmo assim, porque estão na terra, vão ser obrigados a lhe render culto, a lhe render adoração, vai ser colocado um jugo sobre ele. E esse período de falsa paz vai ser o período que ele vai usar para mexer com a cabeça da humanidade. Porque todos vão olhar para ele como um salvador. Assim como Jesus veio para salvar a humanidade, ele vai ser colocado como um salvador. Depois da vinda do Senhor, né, a terra vai estar em grande êxtase por causa do que aconteceu, né? Muitas pessoas vão estar impressionadas com o arrebatamento, com o rapto da igreja, e ele vai usar tudo isso para melhorar a economia, trazer fortunas, trazer como se fala, prosperidade econômica para os países, e muitos países vão se render a ele. Muitos vão se dobrar a ele, nesses 3 anos e meio de falsa paz. Aleluia. Eu vou correr um pouquinho, né? Porque o tempo não ajuda, ele está ali, o relógio não para. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quadrupla. Opor-se-á metodicamente a Deus e a Israel e a igreja. Opor-se-á a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrota a Deus. Leia para mim Jó 42:2, por favor. Eu vou continuar lendo a revista porque o tempo não nos deixa, né? Por esta razão, torna-se contra todas as obras divinas, ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de avançar nos confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus e aos santos da igreja, a Israel e aos remidos do Cordeiro. Leiam para mim, por favor, quem já achou. Pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O desejo dele é se opor e não deixar que o reino de Deus se instale, né? Não deixar que a mensagem do Senhor chegue nos confins da terra. Mas estamos aqui, prova viva, né? Prova viva, na Ásia, pregando o Evangelho do Senhor. Então, a Bíblia diz que nada pode deter. Nada pode deter. O texto que o irmão acabou de ler diz que Deus não deixará que o inimigo seja vitorioso.
aos 4 cantos da terra. Aleluia. E o inimigo vai ser derrotado. Não adianta ele se opor. Ele pode se levantar, ele pode tentar se opor, mas não adianta. Porque ele é um derrotado. Aleluia. E a Bíblia confirma essas derrotas em todas as fases desse livro de Daniel, nessas escatologias. Todas essas fases o Senhor foi vitorioso. Aleluia. Em todas essas fases. E não vai ser diferente. Aleluia. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E Ele virá, resgatará a igreja e voltará para lutar em favor de Israel. Aleluia. Opor-se a Israel. Através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir a Israel, física e quer espiritualmente. E o que dizer da destruição da massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas todo quanto Jesus Cristo retomar em glória, todo Israel será salvo. Aleluia. Aleluia. Israel, que até hoje aguarda o Messias, nesse período Israel aceitará esse anticristo. Nesse período das 70 semanas, da semana de número 70, Israel vai aceitar, ele vai aceitar esse homem. Vai achar que esse homem, vai pensar que esse homem é o Messias que eles esperam. Vai ter nele a figura de um Messias. E ele vai usar disso para sentar no trono de Deus, dentro do templo de Salomão, que vai ser reconstruído nesse período. Nesse período, o templo do rei Salomão, vai estar novamente levantado. E ele vai querer se sentar na mesma cadeira que Jesus senta e diz, hoje se confirma isso. Quando Jesus lê o livro de Isaías e diz, nesse momento se confirma isso, ele vai querer se apresentar como Jesus fez lá atrás, se apresentando como Messias, ele vai querer fazer o mesmo. Por quê? Ele é enganador e mentiroso. Quando ele pedir para Israel se dobrar a ele, e Israel não se dobra a homem nenhum, a Bíblia diz que Israel nunca se dobrou, e todas as vezes que foi subjugado, passou por cativeiros, passou por aflições, mas não se dobrou. E desta forma será. Israel não se dobrará. Aleluia. Israel não se dobrará. E o Senhor voltará. Antes do Senhor voltar, 3 anos e meio de perseguição, tentando destruir a Israel, tentando matar o povo de Deus. Aleluia. Mas o povo de Deus vai reconhecer a Cristo. Israel reconhecerá a Cristo nesse período. E Israel vai começar a orar, vai começar a clamar. E a Bíblia diz que quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. É promessa de Deus. Aleluia. E Deus não vai deixar a promessa se passar. Aleluia. Continuando, irmão, porque o relógio não me deixa. Eu parei muito tempo na introdução e o relógio não me deixa. Opor-se a Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo, colocar-se no lugar de Cristo, e como se Cristo fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Aleluia. Eu queria ler aqui o Apocalipse 13, mas eu não vou. Vamos indo para frente. No início, tenta matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procura enredá-lo. Por favor, leia Mateus. Eu prefiro que leia. Mateus 24, o 5, o 23 e o 24.
Mateus 23. Mateus 24, 24. o 5, 23 e 24. 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 23. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Não vai enganar porque o Senhor arrebata a igreja antes. Mas se a igreja estivesse nesse momento, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos seriam enganados. Aleluia. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. O homem do pecado nega tanto... O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Quando a nós professaremos ansiosamente que Jesus é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Aleluia. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Não tenhamos, pois, o que nos pode matar o corpo. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo. Nada pode fazer quanto a nossa alma. Mateus 10, 28. Vejamos agora a ascensão da ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. Esse período é um período curto, como a gente disse, um período de 7 anos, né? Dividido em duas fases. A fase de falsa paz e a fase de grande perseguição. Esse período, ele vai ter a sua ascensão. Ele vai achar que ele está no melhor período dele. É onde o Senhor começa a usar a natureza e a terra para destruir, né, todo o período em que ele fez como Deus, se colocou como Deus. A Bíblia diz que haverão terremotos, maremotos, sinais, e esse homem vai ficar furioso, porque ele sabe que o dia do Senhor está chegando para ele. O dia da subjugação dele, o dia que ele vai ser subjugado está chegando. E esses sinais vão trazer, né, raiva e ódio. Esse momento é o momento em que ele se opõe mais ainda àqueles que ainda professam a Cristo, ainda professam a Deus, contra Israel e contra todos aqueles que fazem e manifestam a vontade de Deus. Eu queria alertar os irmãos, porque nesse período é um período que o Espírito Santo não vai estar na igreja da maneira que ele está hoje. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, hoje ele está na igreja e ele foi derramado. Então, todos nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Temos o direito. Todos aqueles que é remido e salvo, o Espírito Santo acompanha ele. Nesse período, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Mas essa igreja que vai ficar aqui, ela vai ter que lutar pela sua salvação. Ela vai ter que lutar, né, pela salvação. Muitos vão perder a sua vida, muitos vão ter que doar a sua vida para ser salvo. Né? Esses que perderem a sua vida serão os mártires da grande tribulação. Serão aqueles que lutarão para salvar e resgatar almas, para dizer que Cristo existe. Irmãos, não precisamos passar por isso. Não precisamos negar a Cristo hoje, porque quando não fazemos a vontade de Cristo hoje, negamos a Cristo. E quando negamos a Cristo, temos uma chance muito grande de passar por esse período. E como vai ser duro, porque hoje
O Espírito Santo de Deus, ele nos consola, nos conforta, ele age em nossas vidas, está presente diariamente, falando conosco, usando pessoas, usando coisas, objetos, para nos apontar que ele está no meio de nós. E nesse período vamos ter a nossa própria consciência, né? E algumas pessoas usadas, como o Espírito Santo antigamente usava algumas pessoas no Antigo Testamento, isso também vai acontecer periodicamente. Pessoas sendo usadas, sendo ali usadas pelo Espírito Santo, mas não da mesma forma que é hoje. Imagine você, né, negar-se a si mesmo, doar a sua vida, sem a presença do Espírito Santo. Hoje sabemos que muitas pessoas morrem, muitos ministros do Senhor, muitos missionários que estão em países aí, né, que há perseguição, doam a sua vida, mas eles têm o Espírito Santo. O Espírito Santo que aponta a Cristo, que mostra a Cristo. Nesse período, irmão, não teremos o Espírito Santo. Não teremos o Espírito Santo. Então precisamos, né? Precisamos tomar cuidado para que não venhamos, né, perder a nossa salvação. Não venhamos perder, né, aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor. Ruína do império. Passando os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do cordeiro e a ruína coerente no auge da sua administração. No momento em que ele achar que ele está no auge da sua administração, o Senhor, ele começa a usar a terra, né? Ele começa a usar e ele começa a perceber que no auge da sua manifestação, ele está sendo derrubado. Ele está sendo derrubado. E depois que todas as pragas abaterem sobre o reino, ele será, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para que seja jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus e Satanás. Aleluia. Nesse momento, irmãos, vai acontecer uma separação. Porque a Bíblia diz que a terra estará numa grande guerra, né? E os povos lutarão. Alguns povos se unirão a Israel para defendê-lo. Os amigos de Israel se unirão a Israel para defendê-lo. E a Bíblia diz que, né, depois dessa guerra, né, no livro de Mateus 24:31, por favor, alguém pode ler para mim? Mateus 24:31. Haverá a separação dos bodes e das ovelhas. Os bodes, aqueles que lutaram contra Israel. Eles enviará os seus inimigos, enviará os seus anjos como grandes clamores de trombetas, os quais reuniram os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Deus vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar. E as nações que foram amigas de Israel, né, vão ainda ter uma chance, né, de serem salvos, porque obedeceram a Cristo neste período. Leia para mim também 1 João 4, do 1 ao 4. Amados, não criais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Do 1 ao 4. 4? Do 1 ao 4. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus.
Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior que está em nós, é maior que está em vós, do que o que está no mundo. Então, irmãos, não devemos temer diante desta figura. Não devemos temer diante do espírito do anticristo que já habita entre nós. A carta de Tessalonicenses, a qual Paulo, 2 Tessalonicenses, a qual Paulo escreve, ela nos alerta em toda a sua dimensão, ela nos alerta acerca das coisas que hão de vir. Ela é tida como se fosse uma escatologia de Paulo. Ela é tida como isso. Então, irmãos, vamos ler as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos examinar mais as Escrituras, porque a Bíblia diz que nesse período o inimigo ele vai tentar nos enganar. E a Bíblia diz que aquele que não busca a verdade, aquele que não examina a verdade, tem a propensão maior de ser enganado. Então temos que tomar cuidado acerca das coisas que vão aparecer, acerca das perseguições que já estão em nosso meio, acerca das coisas que já estão acontecendo dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Precisamos nos precaver. E como o cristão se precave dessas coisas? O cristão ele precisa estar em constante oração. O cristão precisa estar em constante oração. Quando eu digo em constante oração, irmão, é que o pensamento não pode nem um minuto sequer deixar de estar ligado no céu. No momento em que você perceber que o seu pensamento não está ligado no céu, você precisa tomar novamente a ligação. Não deixe o seu pensamento de estar ligado no céu. Você precisa estar preocupado com esta ligação. Porque no período que nós desligamos o nosso pensamento do céu, é o período que o inimigo usa para nos destruir, para nos matar, para nos ferir. A Bíblia diz, lá no Salmos 91, que o Senhor nos protege, nos guarda. Ele acampa os teus anjos ao nosso redor e protege e nos guarda. Mas nós damos menção ao inimigo quando cortamos esse laço. Aí os dardos inflamados do inimigo, os dardos do inimigo podem chegar e tocar até as nossas vidas. Precisamos tomar cuidado, porque o iníquo, o homem do pecado, a besta que subiu do mar. Eu queria ler esse texto, de Apocalipse, Apocalipse 13:1, 13:1. Apocalipse 13, por favor. O irmão vai lendo e eu peço para parar. 1, 2 e 4. Por favor. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os 10 chifres 10 diamantes. E sobre as cabeças um monte de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, o seu trono, o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? A besta, irmão, quando a gente fala esse termo besta, hoje, esse termo ele parece de pouca expressão, Quando você fala besta para alguém, parece um xingamento, Mas a Bíblia, quando ela refere-se a besta, ela refere-se a um monstro. A um monstro. A Bíblia refere-se a besta, ela fala de um animal que traz destruição, que traz grande perseguição. O inimigo ele é tão astuto que ele destruiu até mesmo a palavra que nomeia ele. Ele desqualificou a palavra, para que nós não entendêssemos a profundidade que essa palavra tem, quando nomeamos ele da besta. Ele é apontado, no livro de Daniel como o pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o rei feroz, o homem do pecado, No livro de Daniel ele é apontado como pequeno chifre. No livro de Daniel também, do príncipe que há de vir. Ele é apontado como o rei feroz no livro de Daniel.
o homem do pecado em 2 Tessalonicenses, e o filho da perdição também em 2 Tessalonicenses. O iníquo em 2 Tessalonicenses. No Apocalipse ele é apontado como a besta que sobe do mar. Ele é apontado por João como o anticristo. Aleluia. Mas o Senhor, diante de tantas nomenclaturas desse homem, de tantas qualidades maléficas, né, que trazem o mal, o Senhor nos alerta: tenha calma. Tenha calma, não tenha medo, porque o Espírito que está em você é maior. O Espírito que está em você é maior, é sobre ele. Ele vai ter que se dobrar, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e a besta. Com Satanás e o falso profeta. A besta será lançada no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta. Aleluia. Aquele que anunciará ele. Irmãos, esse período está muito próximo de acontecer. Esse período, estamos vivendo parte desse período na Terra. Dia 14 de maio, há uma notícia do padre, né, que está sobre a Igreja Católica, esse Papa chamado Francisco. Ele disse que anunciará no dia 14 de maio, né, um líder sobre todo o mundo. Esse líder será apontado no dia 14 de maio, né, por este homem. Eu não posso dizer a vocês que é a prefiguração deste anticristo, mas pode ser mais um tipo de anticristo que vem para assolar a terra. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo. O dia do Senhor está próximo. Vimos os sinais: maremotos, terremotos. Vimos os sinais: pragas. A terra está diante de uma praga. Estamos vivendo uma praga como se fosse uma trombeta tocando no mundo inteiro, e todos dizendo a mesma coisa de um tal de coronavírus. Estamos vivendo isso. Somos parte desta história. Mas a Bíblia diz que o inimigo deste século não cega a visão do homem, porque o homem enxerga. Mas o inimigo desse século, ele cega o entendimento. Nós vemos, porém não entendemos, não compreendemos a gravidade, a intensidade do que está acontecendo em nossos meios. A Bíblia diz que as 10 virgens vão estar dormindo. A Bíblia fala de 10 virgens, 10 imáculas, 10 santas. Estarão dormindo. Só que 5 destas são imprudentes, não são prudentes. 5 delas são loucas, mas 5 são prudentes. E a Bíblia diz que há um anúncio: veio o noivo, é chegado o noivo, e as virgens se acordam, todas as 10 se acordam. Irmãos, vamos prestar atenção nessa mensagem, porque quando as 10 se levantam, as 10 têm lamparina e as 10 estão acesas. A diferença entre prudência e não prudência é reserva. A diferença é a reserva, porque 5 delas diziam: a minha lamparina vai apagar, me dê do teu azeite. Não é lícito que eu dê do meu azeite, não é lícito que eu te dê, porque pode faltar para mim. Vá, quem que vende, compre. O momento que eles vão comprar, acaba-se. O noivo vem, eles entram para a borda do cordeiro e aquelas virgens ficam. A Bíblia diz e aponta, ela diz que 10 virgens. Ela não aponta 5 não virgens e 5 virgens, são 10 virgens. E quando a gente fala de virgens, nós estamos falando de imáculos, aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue do cordeiro. A Bíblia aponta. A diferença, irmão, é que temos que estar com as nossas candeias cheias. Estamos que estar com o Espírito Santo, né, abundante em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa. A nossa ligação não pode ser cortada em momento algum, porque o Espírito de Deus nos alerta, aleluia, que o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. E essa revista, ela vem nos alertar
sobre o espírito anticristo que está no nosso meio. Desde a fundação do mundo, ele vem agindo contra as coisas que Deus faz, se opondo contra, né? A serpente no Éden, né? Caim subjugando seu irmão, Lameque. E vamos andando para frente, vamos vendo as ações do inimigo contra tudo que Deus coloca como seu. Tudo que Deus faz para trazer a santidade, o inimigo vem e tenta desconstruir e desfazer aquilo que o Senhor faz. Mas a Bíblia diz, né, lá em Isaías 6, né, quando Isaías tem aquela grande visão, ele diz que ele vê um rei, e que o cetro desse rei enchia todo o templo. O cetro desse rei enchia todo o templo. Quando um rei era vitorioso na antiguidade, quando esse rei era vitorioso, ele tinha uma capa. E cada vez que ele vencia, a capa dele era alongada. Toda vez que ele vencia, a capa dele era alongada. Quando o Isaías está dizendo que o cetro desse rei enchia o templo, ele aponta um rei que nunca perdeu uma batalha. Canto, né? Ou ele aponta um rei que nunca perdeu uma batalha. E esse é esse rei que está sobre a nossa vida. Ele é o Deus que está sobre a nossa vida. O general dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, aleluia. Se revista, irmão. Se prepare. Efésios 6:10. Revista de toda a armadura de Deus. Ei, se revista de toda a armadura de Deus. Não deixe um item de fora. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. As nossas maiores batalhas são travadas dentro da nossa casa com quem amamos, são travadas dentro da igreja, aonde o Senhor trabalha. O inimigo tenta desconstruir e destruir tudo aquilo que Deus coloca em nossas vidas, as nossas maiores batalhas. Mas temos que colocar-se de joelho, orar, jejuar, buscar a Deus, porque esse tipo de vitória só temos quando estamos debaixo da presença dele. Quando estamos debaixo da presença dele. Irmãos, eu tinha muito mais coisa. Eu peguei 2 folhas de 25. Né? Eu tinha muito mais coisa. Confesso para os irmãos que no começo faz mais ou menos 1 ano que eu não dou uma aula, né? Estou meio desatualizado de estar na frente de uma sala. Mas confesso para os irmãos que esse dia parecia o primeiro dia, que eu nunca tinha chegado numa sala, porque as pernas tremiam, né? As pernas tremiam, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Estudamos a semana inteira para preparar algo que viesse trazer edificação, né? Trazer claridade, né? E trazer um conhecimento a mais para os irmãos. Não somos nada e nem temos nada, porque o nosso Deus é aquele que nos alerta, é aquele que nos ensina e é aquele que nos direciona. Glorificamos a Deus por essa oportunidade, né? E que os irmãos possam, né, estar lendo o livro de Tessalonicenses. É uma carta de Paulo, né, de grande avalia. Todos os livros que Paulo escreveu são livros que trazem conhecimentos grandiosos, mas a carta de Tessalonicenses, né, as 2 cartas de Tessalonicenses e o livro de Judas, ela traz mistérios de coisas que irão vir. O livro de Judas é tão pequenininho, irmão, é uma folhinha só, não tem mais nada, é uma folhinha, e muitos cristãos nunca nem passaram por ele. Temos que ler o livro de Judas, temos que ler o livro de Tessalonicenses, desvendar os mistérios que o Senhor tem para nós. E só fazemos isso quando estamos de posse da Bíblia Sagrada e fazemos menção dela, né? Glorifica a Deus por essa oportunidade. Desculpa, passou 5 minutos. Graças a Deus pela aula aqui que tivemos. Senhor abençoe e possamos continuar crescendo em graça, sabedoria, né, conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Que Deus nos abençoe. Nós queremos apenas dar os avisos da obra do Senhor. Amanhã às 10 horas da manhã nós teremos aqui o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Então os irmãos venham amanhã para estarmos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor. Vamos de pé, estar orando, agradecendo ao Senhor. Na próxima semana vamos falar sobre a nossa aula Jesus, o homem
Perfeito. Amém? Então vamos estar estudando em casa e para que possamos aqui ser edificados pela palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, queremos agradecer ao Senhor por esta noite que o Senhor tem nos concedido para juntos nós estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Deus amado, nós sabemos que já muitos anticristos, ó Pai, têm se levantado, Senhor, no mundo, Senhor. E sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela está se cumprindo e que, Senhor, muito em breve, Senhor, se levantará, Senhor, dizendo, Senhor, aleluias, que é, Senhor, ó Deus, sobre todos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que este homem do pecado, ele vai se levantar, Senhor, para tentar, Senhor, enganar, Senhor, muitas pessoas. Deus, mas a Tua igreja vai estar na glória. Aleluia, Senhor, nós vamos estar, Senhor, aleluia, na eternidade, adorando ao Cordeiro. Oramos para que estejamos sempre firmes, ó Pai, que nada venha abalar nossa fé, que possamos continuar, Senhor, firmados na Tua palavra. Deus amado, que o Senhor abençoe a Tua igreja, leve em paz, em segurança, guarda-nos, dá, Senhor, uma noite abençoada, Pai, e que amanhã, se assim o Senhor permitir, possamos estar aqui reunidos, para juntos podermos estar cultuando ao Senhor, cercando a mesa do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do querido Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e eternamente, digamos. Amém. Que Deus abençoe a todos.